Boa tarde. Eu vou tratar da questão da COP27, ou seja, da Conferência do Clima das Nações Unidas, que reúne a partir de hoje, dia 6 de novembro, até o dia 18 de novembro, no Egito, ainda conhecida como Conferência das Partes. Quanto ao objetivo desse encontro, durante o encontro anual, os representantes de aproximadamente 198 países membros, ou também chamadas partes, definem objetivos de luta contra as mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, acompanham a evolução das metas assumidas pelos membros desde que ela existe. Também associações e entidades da sociedade civil e do setor privado se reúnem em paralelo para pressionar os responsáveis políticos para executar as decisões contra o aquecimento global. Eles não têm direito a voto. As COPs, ou as conferências do clima, elas não têm poder para obrigar os países membros a executar as decisões que eles tomaram durante os eventos. As ações que são a causa do antropoceno, no caso, as mudanças climáticas, são da alçada dos estados nacionais. As COPs só podem afirmar princípios normativos visando a conter a desregulação climática em curso e futura. Apesar dessa limitação, foi possível definir durante essas 26 COPs anteriores, ou seja, quase 30 anos, um denominador normativo comum para todos os países. Pelo menos se tem ideia do que é necessário fazer e os limites. Embora seja uma conquista passiva, na medida que a gente não tem como coagir os países, trata-se de um resultado positivo que delimitou um quadro de ações mínimas para os países membros. Esse conjunto mínimo foi concluído durante a Conferência de Paris, a COP21, quase 2 décadas após a Cúpula do Clima, em 1992, quando se criou a COP, na chamada Rio 92 ou Eco 92. Embora sem poder de coerção, a COP é o único espaço a nível internacional onde os responsáveis políticos de todos os países membros se reúnem para discutir, conhecer, se informar, propor e encontrar um consenso para conter as mudanças climáticas. Ela também permite inferir a real dimensão das ações dos países membros, colocando em evidência, infelizmente, a distância entre as promessas e o que é efetivamente realizado, geralmente frustrante. O importante é a gente se dar conta que somente a ação política da sociedade civil será possível pressionar os países em todas as instâncias de governo a tomar decisões em favor de 2 aspectos fundamentais que nós temos que enfrentar. É atenuar os efeitos dos danos climáticos e criar condições favoráveis para que a humanidade se adapte às novas condições de habitabilidade do planeta. Atenuar e adaptar. Esta é a consigna. Agora, tratando da COP27, mais precisamente desta que está ocorrendo hoje no Egito, há temas em pauta que são fundamentais, importantes para os países mais pobres e mais vulneráveis às mudanças climáticas, particularmente os países da África, entre outros. Com relação ao financiamento das ações, é necessário consolidar e ampliar uma estrutura financeira para os países
para aqueles países que menos contribuíram para a crise climática, mas são aqueles que mais sofrem as suas consequências. Só para dar um exemplo, por exemplo, os Estados Unidos, ele consome anualmente 7 TEPs por habitante ano, ou seja, 7 toneladas equivalente a petróleo por habitante ano. Esse consumo de energia emite CO2. Enquanto que no caso do Bangladesh, eles consomem 0,25 toneladas equivalente a petróleo ano, ou seja, há uma diferença de quase 40 vezes. A diferença de consumo entre as cidades, a responsabilidade climática é evidente maior dos Estados Unidos, muito maior. Na verdade, são 3 vertentes de financiamento. Uma que já está consolidada, que foi quando os países ricos, os países do chamado Primeiro Mundo, se comprometeram na COP15, em Copenhague, de criar um fundo de 100 bilhões de dólares por ano, que funcionaria a partir de 2020. Efetivamente, isso já iniciou-se, mas eles não preencheram a cota. Eu acho que ficou faltando 30 bilhões de dólares ainda. O montante fixado não chegou a ser alcançado. Há um pleito, um pedido dos países mais pobres de que se criar um fundo destinado também à adaptação dos países mais vulneráveis. Por exemplo, a elevação do nível do mar e outros fenômenos graves que já afetam regiões, cidades e comunidades. Esses recursos serão destinados a estimar, identificar e investir em infraestruturas susceptíveis de adaptar esses lugares, essas regiões, esses locais às novas condições climáticas. Outra questão de financiamento diz respeito às perdas e danos. Trata-se de uma compensação pelos danos que os países já sofrem e sofrerão, mas que esses danos dependem das ações de atenuação ou de adaptação, quer dizer, independente delas existirem ou não, eles sofrerão com elas. Em seguida vem uma questão extremamente candente, aliás, o termo é bem apropriado, candente, que é a eliminação dos combustíveis fósseis, que deve ser tratado e deve ser avançado cada vez mais, porque é um tema que é sempre tratado com cautela, porque vários países produtores de carvão e petróleo são reticentes a tomar qualquer medida. Nós precisamos reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa, principalmente de CO2, do setor agrícola, do setor transporte e da indústria. O setor agrícola, tanto para a produção quanto para uso de solo, queimada, etc., emite 30% dos gases de efeito estufa. A indústria, aproximadamente 44% das emissões de gases de efeito estufa, sendo que por volta desses 27% são emissões das centrais a carvão e a gás natural para a produção de eletricidade, não é? Outra questão é que é necessário terminar com subsídios às energias fósseis. O ano passado, os subsídios se mantiveram nos mesmos níveis dos anos anteriores, com exceção do período da pandemia. Há necessidade, aí não nessa COP, nessa deste ano, de colocar em pauta outras questões muito importantes nas agendas futuras. Como, por exemplo, promover um modelo agrícola que preserve a biodiversidade vegetal e animal e reduza as emissões de gases de efeito estufa. Já se deu um passo com relação ao metano. Outra questão que
fundamental que tem que ganhar o imaginário da população é o tema da sobriedade. Sobriedade nos atos de produção e consumo de matérias-primas e de energia. Seja ao nível individual, seja ao nível coletivo, seja nas indústrias, em todo canto. Uma outra questão que deve ser tratada com seriedade é o problema da lavagem verde. O problema da lavar verde está virando um escândalo, não é? E isso confunde as pessoas, inclusive há quem diga que isso é a nova forma de negacionismo. Então, qualquer pessoa aí poluidora se diz ecologista, etc. Essa é uma questão que deve ser tratada e sem formação, sem educação, as pessoas não serão capazes de distinguir o que é lavagem e o que não é. Levar em conta a preocupação e as reivindicações dos jovens com relação ao futuro deles é fundamental. Nós precisamos tratar dessa questão imediatamente. E outra questão é colocar os direitos humanos no centro das decisões climáticas. Finalmente, eu gostaria de acrescentar o seguinte, que consciente ou inconscientemente, os objetivos fixados no Acordo de Paris deixaram de maneira implícita, nas entrelinhas, a ideia de que o planeta é finito, que a Terra não tem capacidade de estender o projeto de modernização para toda a humanidade. A Terra não tem como suportar esse projeto. Ainda mais que nós estamos muito distantes de estender essa modernidade a todos os habitantes do planeta. Nós não podemos nos esquecer que 3 bilhões de cidadãos desse planeta vivem em sistemas agrícolas de alto consumo, vivem em autarquia, com poucas trocas com o exterior. Temos que levar em conta que a transição ecológica, que é necessária e é inevitável, ela será realizada. Porém, ela será caracterizada por restrições de matéria e de energia. De tal modo que será necessário se preparar a um mundo de sobriedade no qual a abundância que uma parte da humanidade conhece não estará presente. A nossa modernidade não é perene, ela é transitória, porque o planeta é finito. Obrigado e até a próxima.